Olá, boa noite para você. Morreu hoje em Santos, litoral de São Paulo, o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, do PSB. O avião em que ele estava com outras 6 pessoas caiu sobre uma academia de ginástica. O tempo estava muito ruim na cidade. Veja como foi o acidente. O avião decolou do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino ao Guarujá, em São Paulo. De acordo com a aeronáutica, por volta das 10 da manhã, o jato se preparava para pousar, mas não conseguiu por causa do mau tempo. O piloto, então, fez um novo procedimento de aproximação. Neste momento, o controle de tráfego perdeu contato com a aeronave, que caiu sobre uma academia de ginástica em um bairro nobre de Santos, no litoral paulista, e também atingiu algumas casas. A assessoria do candidato à presidência da República informou que ele cumpriria a agenda de campanha na cidade. O avião pertencia à empresa de açúcar e álcool Andrade Empreendimentos e já havia sido usado pelo candidato. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a manutenção do jato estava em dia, com validade até 14 de fevereiro de 2015. Também morreram no acidente os pilotos Geraldo Henry da Cunha e Marcos Martins, o fotógrafo Alexandre da Silva, o cinegrafista Marcelo Lira e 2 assessores de campanha, Carlos Augusto Leal Filho e Pedro Valadares Neto. Em 1992, outro acidente aéreo envolvendo um político chocou o país. Ulisses Guimarães, que foi deputado estadual por São Paulo e federal por 11 vezes consecutivas, considerado um símbolo de resistência ao regime militar, morreu quando o helicóptero em que ele viajava caiu no Rio de Janeiro. Com ele estavam a esposa, Mora Guimarães, o ex-senador Severo Gomes e a mulher dele, Ana Maria Henriqueta Gomes, além do piloto. O corpo do deputado nunca foi encontrado. Conheça agora um pouco do perfil de Eduardo Campos, o homem e o político. Eduardo Henrique Acioli Campos nasceu em 10 de agosto de 1965, no Recife, capital pernambucana. Ele era filho do poeta e cronista Maximiano Campos, que morreu em 1988, e da atual ministra do Tribunal de Contas da União, Ana Arraes. O político se formou em economia pela Universidade Federal de Pernambuco aos 20 anos e se casou com a também economista e auditora do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Renata Campos, com quem teve 5 filhos. Eduardo iniciou a carreira política ainda na universidade, quando foi eleito presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Economia. Em 1986, Campos trocou a oportunidade de fazer um mestrado nos Estados Unidos para participar da campanha que elegeu o avô Miguel Arraes, governador de Pernambuco. Em 1990, Eduardo Campos se filiou ao Partido Socialista Brasileiro. No mesmo ano, foi eleito deputado estadual. Em 2002, ganhou destaque e reconhecimento como articulador do governo Lula nas reformas da Previdência e tributária. Por 3 anos consecutivos, foi considerado um dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso. Em 2004, assumiu o Ministério da Ciência e Tecnologia, tornando-se o mais jovem ministro nomeado. Ele assumiu a presidência nacional do PSB em 2005. No ano seguinte, se licenciou do cargo para concorrer ao governo de Pernambuco. Em 2011, foi reeleito presidente do partido. Um fato que chamou a atenção é que o avô dele, o ex-governador Miguel Arraes, morreu também em 13 de agosto, há 9 anos. Apesar da trajetória política de sucesso, Campos era um homem dedicado à família. No último domingo, os filhos divulgaram um vídeo na internet com homenagem dupla pelo aniversário e o Dia dos Pais. Parabéns nesse domingo tão especial. Ai, nós te amamos! Políticos de vários partidos, inclusive candidatos aos governos federal e de Minas, se manifestaram em entrevistas, notas ou postagens nas redes sociais. Todos se disseram consternados com a perda. As repercussões da morte do candidato à presidência da República, Eduardo Campos, começaram logo depois da confirmação de que ele estava no avião que caiu nessa manhã na cidade de Santos.
A presidente Dilma Rousseff decretou luto de 3 dias em homenagem à memória do ex-governador de Pernambuco e prestou solidariedade aos familiares. Ela também cancelou todos os compromissos de campanha nos próximos 3 dias. No Rio Grande do Norte, o candidato do PSDB à presidência, Aécio Neves, também cancelou a agenda ao saber da tragédia. Estamos todos absolutamente perplexos com as notícias de um acidente envolvendo o ex-governador e meu amigo Eduardo Campos. Estamos cancelando naturalmente toda a nossa programação aqui no Rio Grande do Norte, as outras que teríamos. A agenda toda foi cancelada. Eu pretendo ir para São Paulo. Aqui em Minas Gerais, o governador Alberto Pinto Coelho lamentou por meio de nota a perda e ressaltou a trajetória política de Eduardo Campos, que, segundo ele, foi marcada pela inquietude diante das injustiças. O prefeito Márcio Lacerda, que é do mesmo partido de Eduardo Campos, decretou luto de 3 dias e falou com a voz embargada sobre a morte do político. Neste momento de profunda tristeza e pesar, não só como amigo e colega de partido, mas como cidadão brasileiro, me associo à dor da sua família e das demais famílias, prestando a minha total solidariedade. Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, as atividades parlamentares foram suspensas. Os deputados fizeram 1 minuto de silêncio. O presidente da Casa, Diniz Pinheiro, destacou as qualidades de Eduardo Campos como governador. O candidato ao Senado, Antônio Anastasia, também fez questão de lembrar o exemplo político de Eduardo Campos. Os candidatos ao governo de Minas lamentaram a tragédia. Fernando Pimentel, do PT, engrandeceu a personalidade do candidato à presidência. Pimenta da Veiga, do PSDB, se disse chocado com a perda e falou sobre o papel do pernambucano na disputa eleitoral para presidente. A campanha, tendo o Eduardo Campos como um dos participantes, podendo fazer um contraditório com os outros candidatos, ela seria, sem dúvida, de melhor qualidade. Agora, vamos ver como é que as coisas se põem. Na internet, a direção nacional do PSB, partido de Eduardo Campos, ressaltou: o Brasil perdeu um jovem e promissor estadista. O candidato do PSB ao governo mineiro, Tarcísio Delgado, passou o dia acompanhando o noticiário. Nesta hora, eu quero levar o nosso sentimento mais profundo de solidariedade a dona Ana, mãe de Eduardo, a dona Renata, sua esposa, seus filhos, e as famílias de todos que com Eduardo morreram nesse desastre terrível. A morte prematura de Eduardo Campos, no momento importante da trajetória política dele, vai mexer muito com a sucessão presidencial. O candidato do PSB vinha crescendo nas pesquisas. Agora, o que vai acontecer com o partido, hein? O que diz a lei? E como ficará o cenário eleitoral a 1 mês e meio do pleito? Com a morte de Eduardo Campos, a vice Marina Silva não assume automaticamente a candidatura principal à presidência. Pela lei eleitoral, a coligação tem 10 dias para registrar o novo nome, que deve ser escolhido por decisão da maioria absoluta dos partidos coligados. No caso dela concorrer ao cargo de presidente, ela teria que renunciar à candidatura de vice-presidente e então o nome dela ser apresentado pela coligação como nova candidata a presidente e outro candidato da coligação também ser indicado no cargo de vice-presidente. Mas, de acordo com este cientista político, a pessoa mais provável a assumir a chapa é Marina Silva, uma forte candidata à disputa presidencial. O que vai ficar de incógnita é se o espólio político de Marina, os 20, 25% que ela tinha nas pesquisas na hora que ela foi serviço de Eduardo Campos, se será retomado ou não pelo PSB. Caso isso ocorra, ela será uma candidata, inclusive, mais forte do que o próprio Eduardo Campos na disputa. Vamos ver, né? E o acidente com o avião do presidenciável foi notícia nos principais jornais do mundo. O New York Times dos Estados Unidos lembrou que todas as 7 pessoas a bordo morreram e que não havia confirmação de outras vítimas que estariam no prédio atingido. O argentino La Nación destacou que Eduardo Campos era companheiro de chapa da ambientalista Marina Silva. Na Espanha, o El País disse que o candidato tinha uma vida política bem-sucedida, como deputado, ministro e governador. A agência americana de notícias Bloomberg ressaltou que Campos estava em 3º lugar nas pesquisas de intenção de votos.
Para o Bild, um dos principais jornais da Alemanha, o candidato era um dos mais promissores na corrida presidencial. Já o inglês The Guardian afirmou que a polícia chegou a relatar falhas em relação ao jato particular, que teria levantado o voo apesar do mau tempo em Santos. Uma mega operação da polícia foi montada para capturar os homens suspeitos de matar um PM durante uma ocorrência na cidade de Tocantins, na Zona da Mata. A equipe da repórter Michele Pacheco registrou. A perseguição mudou a rotina na zona rural. O cerco era a 2 suspeitos de matar um policial militar que estava de serviço no destacamento de Tocantins. Segundo os colegas de trabalho, o soldado estava terminando o expediente aqui no destacamento no centro de Tocantins, quando tocou o telefone e era uma moradora muito assustada com 2 rapazes em cima de uma moto fazendo movimentos arriscados pelas ruas da cidade. Ele pegou a moto policial, percorreu a praça e a 300 metros daqui encontrou os suspeitos. Levou 2 tiros na cabeça e 1 na perna e morreu pouco depois. A vítima percorreu mais alguns metros e caiu neste ponto perto da praça. Os suspeitos fugiram. Logo que a informação do crime se espalhou, a Polícia Militar mobilizou 150 policiais para dar buscas em todo o local. Nesse ponto, na zona rural, fica a casa da família de um dos suspeitos. E foi exatamente aqui que os policiais encontraram os 2. Na sala, a foto de um menino abraçado ao avô chama a atenção. Seu Hildo está revoltado com o envolvimento do neto que criou desde pequeno. O rapaz de 21 anos foi identificado como piloto da moto usada no assassinato. Eu nunca pensei que ia acontecer um negócio desse, mas depois que arrumou essas colegadas... Ao perceber a presença da polícia, os suspeitos fugiram por trilhas, morro acima. O acesso é difícil e atrapalhou as buscas policiais. O comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar diz que a suspeita é de que Ed Wilson de Souza Ramos, de 35 anos, morreu numa reação dos suspeitos à abordagem. Realmente foi uma reação à abordagem, né? Não tem nenhum indício de alvo, de emboscada ao policial militar de forma alguma. A Polícia Militar continua no cerco, né? Nós não vamos descansar, a tropa toda trabalhando no cerco para tentar capturar esse bandido, esse meliante, esse autor desse homicídio, que alvejou um colega, um irmão de farda nosso. Um adolescente de 13 anos foi baleado na cabeça no bairro Lagoa, na região da Pampulha, em BH. De acordo com a polícia, o menino brincava na rua quando foi atingido. Sabe-se lá por quem. Parentes do menino foram para o hospital após receberem a notícia. A mãe dele desmaiou e precisou de atendimento médico. Ronan Ferreira Silva Costa, de 13 anos, levou um tiro na cabeça. O estado de saúde dele é gravíssimo. Segundo a polícia, no local onde tudo aconteceu, ninguém quis dar informações sobre a ocorrência. A única pessoa que estava no fato, no momento, é o primo. O jovem foi levado com a mãe para prestar esclarecimentos na delegacia. A mulher, que pediu para não ser identificada, contou que estava falando com o filho por telefone quando ouviu o disparo. Conversando com o meu filho, eu escutei um barulho, aí meu filho largou o telefone no chão e foi acudir o primo dele. Ano passada, o meu sobrinho que se encontra no hospital contou para o pai dele que lá na rua estava passando, eu não sei o que estava passando, mora lá na rua, o menino que estava testando um 22. Segundo parentes, o menino brincava na rua quando foi baleado. Ele ainda conseguiu entrar em casa correndo, onde foi socorrido pelo primo, mas até agora ninguém sabe quem disparou. Sem mostrar o rosto, o primo da vítima diz que não estava com Ronan na rua quando ele foi atingido. Minha mãe escutou um barulho de tiro. Eu peguei e vim aqui fora para ver. Pensei que era os meninos tacando bombinha na rua fazendo gracinha. Aí eu peguei, olhei, eu vi ele andando para lá, cambaleando. Chegou lá dentro, ele cambaleou e caiu. Aí eu olhei para ele, tinha um galo assim. Aí eu peguei e deitei ele no chão, foi a hora que começou a sair sangue. Pelo galo e pelo nariz, assim. Aí eu já fiquei desesperado, né? Sabia o que era. Você pediu ajuda? Pedi. Parentes afirmam que o socorro demorou a chegar, o que, segundo eles, agravou a situação da criança, que só deu entrada no hospital quase 2 horas depois de ser baleado. Ronan passou por uma cirurgia e permanece internado. Ligamos, a resposta que a gente tinha é só que ele já estava em andamento, estava chegando aqui. Mais de 50 minutos isso demorou. O médico da minha vizinha aqui, que estava dando os primeiros socorros, falou: se o SAMU demorar um pouco mais, pode vir acontecer o pior, porque o batimento cardíaco dele está baixando cada vez mais. Vai sobreviver se Deus quiser, né?
Veja agora mais um caso revoltante que aconteceu em Carmo da Cachoeira, no sul do estado. Um homem invadiu a casa de uma idosa de 69 anos e tentou estuprar a aposentada. Com dificuldades para falar, a idosa faz uma declaração revoltante. Ele tirou minha caixinha fora. E a roupa dele também? Tirou, ficou peladinho. Na delegacia, a confissão. Errei, loucura. Pedi desculpa, não tenho nada a declarar mais não. A aposentada estava deitada aqui no quarto quando foi surpreendida pelo homem. Ele só parou de agredir a mulher depois que 2 vizinhos pularam o muro e prenderam o homem. O marido estava em casa, mas o rapaz tirou ele de casa e ele chamou um apoio e conseguiram evitar. O marido da vítima tem 66 anos. Ele pede que o suspeito fique preso. Mas tinha que ficar, você é covardia, ué. Tá louco, ó. Uma pessoa de 69 anos não tem cabimento pra isso não, mano. Eles são casados há mais de 45 anos. A idosa tem diabetes e já teve um derrame. Agora foi lavrado flagrante, vai ser comunicado ao juiz e encaminhado ao presídio. E aí a gente tem alguns dias para concluir o inquérito. Possivelmente nos próximos dias a gente conclui e já envia em definitivo para o juiz, para o fórum. Foi suspensa por ordem da Justiça a ação de retirada dos invasores da região do Isidoro, que engloba parte da zona norte de BH e da cidade de Santa Luzia. A PM estava com a ação preparada. Esse foi o 3º adiamento. Hoje a situação está mais tranquila por aqui. As barricadas estão mantidas, mas a rotina começa a voltar ao normal. As pessoas já saíram de casa para trabalhar e muitas crianças, de acordo com os pais, estão indo para a escola. A gente vai acompanhar aqui entrando na ocupação para mostrar como é que as pessoas estão se sentindo. Nós estamos meio ressabiados ainda, né? Porque a gente sabe que isso aí não é completamente certo. Hoje eu estou aliviada porque eu posso deitar agora de dia e dormir um pouco com meus filhos, porque eu não tenho dormido essas noites todas. Nós todos aqui, ninguém tem dormido, não. Ao lado da Rosa Leão fica uma outra ocupação, essa aqui, olha, a Helena Greco. Os moradores de lá também estão preocupados, com medo de que uma outra ação possa ser movida, obrigando a saída desses aí que já fizeram também suas casas de alvenaria. Essa ocupação, segundo os moradores, já existe há 4 anos. Se eles me derrubar, eles vão derrubar com meus meninos dentro, que eu não vou sair. Eu tenho meus 5 meninos, não vou sair, já falei. Vai matar eu e eles lá, que eu não vou sair. As crianças não conseguem dormir também, porque, consequentemente, a aflição dos pais é a aflição das crianças. Então, a gente tá assim, vivendo numa pressão psicológica muito grande. Se eu tivesse saído daqui, ia ser muito ruim por causa da minha escola. Eu não estou acostumado com outra escola, que eu já tenho muitos amigos, ia ser muito ruim. Mas, no fim dessa tarde, a desembargadora Selma Marques derrubou a liminar que suspendia a reintegração de posse. Com isso, a desocupação da área invadida pode acontecer a qualquer momento. Os líderes das famílias acampadas informaram que vão se organizar e resistir à retirada, mesmo com a presença da polícia. Segundo eles, até agora não foi apresentada nenhuma informação sobre para onde as famílias serão encaminhadas e em qual escola as crianças poderão continuar o ano letivo. E nesta quarta-feira, vários grupos, inclusive o que estava acorrentado em frente ao Tribunal de Justiça, fizeram uma passeata pelas ruas de BH. Um protesto em apoio às famílias das ocupações. Aproximadamente 30 pessoas interditaram o trânsito na Praça São Vicente. Os moradores da comunidade Guarani Caiovás atearam fogo a pneus e foram às ruas com cartazes em solidariedade às famílias da ocupação Isidoro. Para mostrar para o poder público que as comunidades estão unidas nessa luta, né? E se for haver despejo, nós vamos manifestar, nós vamos parar a cidade. O trânsito em toda a região, inclusive no anel rodoviário, ficou lento. Quem foi obrigado a desviar o caminho e perdeu o horário, teve que acelerar o passo. Complica todo mundo chegar no trabalho. Uma hora atrasada. Dose, né? Para quem está indo trabalhar, descer, subir a pé. O clima chegou a ficar tenso. Estou protestando pelo meu direito de ir e vir e não consigo passar. Eu ralei muito para ter minha casa. Eu não preciso invadir nada de ninguém. Tá, eles estão no direito deles? Eles estão no direito deles. Mas eu preciso passar. Depois de mais de 1 hora com tudo parado, eles liberaram o trânsito e seguiram para a Assembleia Legislativa, onde uma reunião foi feita com a Comissão de Direitos Humanos. Eu entendo que a solução agora é sentar, conversar exaustivamente, é tentar um caminho conciliado. Do outro lado da cidade,
Estudantes da UFMG também bloquearam o trânsito. Eles atearam fogo em pneus e impediram a passagem na Avenida Antônio Carlos em direção ao centro, também em solidariedade à ocupação Isidoro. A gente tem que cuidar da política habitacional da cidade. Nós estamos pedindo um grito, né? Olhar por essas pessoas. A Prefeitura de Belo Horizonte pretende buscar ações conjuntas para criar postos de trabalho para moradores de rua. O aumento dessa população em todas as regiões da cidade é motivo de muitas queixas. Segundo especialistas, em alguns casos, a ocupação do espaço público pode ser considerada crime. Tudo na base do improviso. Assim vão levando a vida. Armam barracas, cozinham, criam animais e acumulam materiais recicláveis. São aproximadamente 1.900 pessoas, muitos envolvidos com o crack e também com o alcoolismo. Bebo. O álcool está presente? Está presente. Tem. Garrafinha de álcool? Não, é cachaça. Muita gente reclama dos transtornos provocados por estas pessoas. A Prefeitura diz que não pode retirar à força o morador da rua e nem recolher os pertences, apenas objetos maiores que atrapalham a circulação. A lei não traz nenhum artigo que trata sobre a situação do morador de rua. Mas, segundo especialistas, se essa ocupação do espaço público se tornar permanente, se alguém tentar delimitar um local, o caso passa a ser invasão. E aí sim, além de ter que sair, a pessoa pode responder criminalmente. Você encaminha a autoridade policial, na autoridade policial vai lavrar uma ocorrência, instaura um inquérito policial bonitinho, do jeito que a lei determina, e aí leva ao Ministério Público para oferecer ou não oferecer denúncia. Esse cidadão vai responder um processo criminal como qualquer outro. A coordenadora do Comitê de Políticas para a População de Rua explica que o município oferece uma rede de assistência. Entre as medidas está o Bolsa Moradia, no valor de R$500. Contudo, essa pessoa precisa arcar com as despesas de água, luz e alimentação. Por que não é para todas as pessoas? Porque tem um perfil específico. Tem pessoas que ainda não dão conta de acessar esse benefício. Ela tem que estar num nível de organização que, de fato, ela consiga fazer a gestão daquele espaço físico ali que é a sua casa e assumir os seus compromissos. Rosângela vive há cerca de 20 anos na rua. Você sabe qual é o meu sonho hoje? Ficar dentro de casa com ele e levar meu menino, que é filho dele. É sair daqui, quero viver dentro de casa com a família. Uma família junto comigo, unida. Imagine uma avenida às margens de um córrego sem nenhuma proteção para carros e pedestres. Ela existe e fica num dos pontos mais movimentados da região da Pampulha, em BH. O risco de acidentes é grande. Uma calçada estreita é o que separa os carros do Ribeirão. Qualquer desvio ou desatenção, se ele ultrapassar ali a calçada, com certeza ele cai no canal. A maior parte da avenida, Heráclito de Mourão de Miranda, na região da Pampulha, é assim. A gente que anda de moto aqui, a gente tem que rezar 10 vezes aqui para não ter acidente. Porque se tiver um carro bater, projeta a gente para dentro do rio. E outra coisa também, se tiver uma enchente, vai alagar isso aqui e o carro que tiver vai mandar para dentro do rio aqui. Outra preocupação é com os pedestres, que no momento de desatenção podem parar direto no córrego. A gente passa aqui com criança, vem o pessoal da escola, também a escola ali em cima que passa aqui direto. Então precisa sim de olhar aqui com cuidado, né? Nem os adultos que usam a calçada para fazer uma caminhada se sentem tranquilos. E não tem corrimão para proteção, a queda aqui dentro é a qualquer momento. Se descer caminhando na beirada mesmo aqui, o carro com o vento já quase se joga lá dentro do córrego. A Regional Pampulha informou que o projeto de alargamento do córrego Ressaca, que inclui a colocação de guarda-corpo ao longo da avenida mostrada na reportagem, ainda está em fase de conclusão. A previsão é de que essa obra seja feita no primeiro semestre do ano que vem. A regional destacou ainda que a calçada ao lado do canal do Ressaca não é destinada ao trânsito de pedestres. Essa reportagem foi uma sugestão do telespectador André Luiz, um motoqueiro que sempre passa pela região. Faça então como ele, mande sugestões de pauta. Pode me chamar lá no Twitter, hein? Ana Cris Pimenta. Desde já eu agradeço a sua participação aqui no Jornal da Alterosa.
fica nublado e com chuva fraca no sul e na zona da mata. Há possibilidade de pancada de chuva no leste. Nas outras regiões, o sol aparece entre nuvens. As temperaturas caem em todo o estado. Em BH, mínima de 14 e máxima de 23 graus. Em Varginha, os termômetros vão de 12 a 19. Variam entre 16 e 25 graus em Almenara. De 13 a 21 em Divinópolis. E em Campina Verde, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Depois do intervalo, a UFMG decidiu suspender e expulsar alunos responsáveis por trotes que humilharam calouros. A brincadeira de mau gosto foi praticada no ano passado por alunos do curso de Direito. Voltamos já já. Os alunos do curso de Direito da UFMG, responsáveis por trotes que humilharam calouros, foram punidos pela universidade. Um deles foi expulso. As brincadeiras de mau gosto, se é que a gente pode chamar isso de brincadeira, né? Aconteceram em março do ano passado e foram registrados em fotos que acabaram divulgadas nas redes sociais. A polêmica foi por causa de uma aluna pintada de preto e acorrentada a um veterano. E também deste outro calouro amarrado a uma pilastra. Quase um ano e meio após o trote, que foi considerado abusivo, a Universidade Federal de Minas Gerais decidiu punir os 4 alunos envolvidos na brincadeira de mau gosto. 3 deles foram suspensos das aulas por um semestre. Já Gabriel de Vasconcelos Espíndola foi expulso da universidade. Gabriel é este jovem que aparece com esse bigode nas fotos que circularam na internet. A universidade, ela tem uma responsabilidade com a sociedade, ela não pode indicar que essas questões elas são toleradas ou são aceitáveis na nossa sociedade. Alunos da faculdade, especialmente os do curso de Direito, apoiaram a decisão. Eu acho que se as pessoas que sofreram o trote se sentiram agredidas, se sentiram desrespeitadas, talvez seja uma medida plausível. Uma brincadeira acaba virando bagunça. Foi um ato assim muito abusivo mesmo. Até mesmo que a gente é do direito, né, a gente tem que ter uma preocupação social maior. E que esse exemplo da UFMG seja seguido, né? De acordo com a UFMG, o aluno expulso só poderá retornar ao curso se for aprovado em um novo processo de admissão. A universidade adota o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, e o SISU, Sistema de Seleção Unificada. A edição de hoje termina aqui. Muitíssimo obrigada pela sua companhia valiosa. Mande sugestões de pauta para mim pelo Twitter, Ana Cris Pimenta. Eu volto amanhã às 6h45, se Deus quiser, e espero por você. Boa noite. Tchau.